Bom, hoje a gente está aqui, para quem não nos conhece, nós somos do escritório Penha Moraes Arquitetura. Eu sou a Pauline, estou aqui com a Bárbara. Eu sou a Bárbara, nós somos sócias aqui do escritório há 13 anos. Nós desenvolvemos projetos, tanto de projetos arquitetônicos quanto projetos de interiores, na área residencial e na área comercial também. Mas hoje nosso maior foco são projetos arquitetônicos residenciais. Então é o que a gente mais desenvolve aqui dentro do escritório e a nossa maior expertise, digamos assim. Isso. E hoje nós resolvemos aí ter um bate-papo, vamos assim dizer que informal ainda. E nós trouxemos aqui o William, que é da Ikigai, construtora Ikigai. Pode também, se quiser, conversar, explicar um pouco mais sobre você também. Ele fique à vontade, que eu acho que você vai ter, logicamente, muito mais propriedade para falar. E a gente está fazendo uma conversa, porque há pouco tempo, contando um pouco para vocês, nós começamos a nos conhecer e a gente foi se aproximando e vendo que a gente tem muita coisa em comum. Então, em trocas de conversas, a gente começou a ver assim que experiências de obra, interesse pela qualidade de entrega do nosso trabalho para os clientes. Propósito da empresa, então a gente viu que o nosso propósito se alinha muito com o propósito do William. E dentro de várias conversas, ele passando a experiência dele pra gente, a gente passando essa troca de informação, de experiência, nós estamos estreitando o relacionamento e a gente decidiu que fazer esse vídeo vai trazer muita informação e a gente não queria que essa informação ficasse só aqui entre nós. Então a gente resolveu trazer para vocês. Até contando um pouquinho, que foi uma coisa muito legal, um dia que eu estava conversando com o William, ele falou assim que ele tinha um comitê de obras dentro da construtora dele. Comitê de análise de projetos. Isso, né? De análise de projetos, né? Vamos colocar certinho. E isso, assim, me brilhou os olhos quando ele falou, que me fez assim, nossa, tem alguém de fato prestando muita atenção no nosso projeto e como alguém está dando valor, está analisando o que a gente está entregando, ou até ele fez o feedback para a gente que o nosso projeto estava chegando na mão dele muito bem detalhado, e isso foi muito gostoso, e foi aí que foi criando um bom relacionamento e uma grande troca, assim, de conversa e de experiência, né, William? Legal. Pode falar um pouquinho aí, William? Vou me apresentar então. Eu sou o William, sou da construtora Ikigai. A gente tem como especialidade a metodologia Turnkey. E turnkey nada mais é que chaves na mão, mas quando a gente pensa de chaves na mão é importante um pouco mais na essência. Não orçar da maneira que é orçado hoje somente o corpo da casa, não relacionar o que precisa mesmo de fato para executar aquela casa. Então, a base do nosso orçamento é de fato um projeto de qualidade. Então a gente desenvolveu um comitê de análise de engenharia, que envolve o gerente de engenharia, o gerente de projetos complementares e os gerentes e gestores de obra por conta disso. Agora a gente está incluindo também o mestre da obra. Então por quê? Porque a gente começa a reparar que tem uma reincidência muito grande dos mesmos itens. Então a viga de borda, para a gente poder ter um forro que passa por baixo do forro, um forro que passa por baixo das vigas, a escada, a altura de pé direito, o rebaixo da sacada. Então a gente tem muita coisa assim que eu acho impressionante que um escritório erra, 2, 3, 4, e quando eu recebi o projeto de vocês, eu vi detalhes assim que comumente não tem. Então isso também me chamou muita atenção, porque a gente que executa a obra é muito mais fácil a gente pegar um projeto detalhado e executar. É que na verdade, né, William, o que a gente conversou outro dia, se isso tivesse vindo em projeto, não teria necessidade dessa análise, por exemplo, da tua equipe, né? Sim. Isso você está fazendo para prever erros em obra, né? Para prever para prever que não tenha retrabalho, que tudo fique de acordo, mas isso não deveria existir, né? Essas coisas, teoricamente, o projeto arquitetônico já deveria contemplar. Na verdade, é um respaldo. É porque, igual a gente sempre fala, né? É melhor prever, é melhor você ter essa equipe do que lá na frente você ficar remendando, vamos usar uma palavra assim, ou gerando um desconforto que com o cliente depois, né? Não é nem só o trabalho depois de você refazer. Porque para mim, quando eu penso principalmente nisso, nessa questão de prever no detalhamento, ou vocês lá prevendo a questão do erro, para mim sempre está atrelado o cliente junto, porque eu não quero que o meu cliente tenha uma má experiência dentro da obra, que é o que a gente fala aqui o tempo inteiro dentro do escritório. Então, por exemplo, assim, né? Esse comitê ele surgiu baseado em experiência de outras construtoras que são incorporadoras maiores que analisam o projeto para, de fato, deixar mais eficiente. E a gente se embasa porque a gente vê que tem muito erro, mas
a gente não consegue detectar sem questionar a arquitetura. Por exemplo, assim, tem um item que a gente sempre confere. O espaço que a gente precisa deixar da esquadria para a escada. Então, onde vai descer toda a cortina. Eu não sei se aquela casa vai ter cortina ou não. A arquitetura sabe. Mas comumente tem cortina. Sim. Então, quando não é deixado o espaço, a gente levanta e questiona. Arquitetura, o que é esse espaço? Tem espaço ou não tem? Ah, tem espaço. Opa, aqui no projeto não está apontando. Então, a gente levanta coisas que a gente não sabe se está certo ou não. Mas seguindo a boa prática, a gente vê que é mais comum de ter o espaço. Sim. Então, a viga de borda, eu não sei como vai ser o detalhamento do gesso, do forro, do drywall. Mas é muito comum de você enxergar uma casa hoje e o forro está passando por baixo de todas as vigas. Então a gente levanta, faz os apontamentos, traz para a arquitetura, de fato a gente esqueceu isso, aí sim a gente errou. Então a gente começa a ter um trabalho que a gente não sabe se é certo ou não. Mas até que a gente vê que dá não tem como vocês adaptarem isso, né? Isso. Por exemplo, ali a escada, que é o cortineiro que o William estava falando, quando a escada ela tá inserida no pé direito duplo e tem um vidrão, que é uma coisa muito comum hoje em projeto, a gente tem que deixar a escada espaçada do vidro para ter uma cortina ali. E se isso não foi previsto, o que você vai fazer? Você vai diminuir a escada? Você vai realocar? Não tem. Não tem como você sair alterando. Tem que vir revendo isso, porque 15 centímetros às vezes muda totalmente o fluxo de uma casa. E para a arquitetura também, falando, a gente já tenta deixar isso tudo previsto em projeto, porque depois, vamos supor, você levanta o erro lá, ou a falta daquele detalhamento, falta daquela previsão. Depois, pra gente conseguir correr atrás de vocês a tempo, vira um show de horrores, né? Porque alguém lá esperando, ou vai ter que mexer muitas vezes num estrutural, dependendo da interferência do que é o tempo de que vocês estão analisando. Pra gente mexer também no projeto não é tão fácil, você não deixou previsto, ali depois você tem que... aquele layout. Sim. Exato, então gera um transtorno também, eu falo assim, não é só uma questão de identificação, né? Sim, e é muito engraçado, porque principalmente esse item da escada, a gente não começa pela armação de forma, a gente começa pela ferragem. Então quando a gente começa a cortar e dobrar os estribos, é baseado naquele projeto. Então a gente vai verificar muito facilmente, visual, a hora que a gente monta a forma. Tá pegando a cortina, mas a ferragem está toda pronta. Então está toda cortada, às vezes está toda armada. É uma ferragem muito complicada de armar. Hoje você pega uma escada que não tem mais aquela escada de fundo liso, uma escada plissada, uma escada com viga. E quando você faz toda a ferragem e depois descobre que está errado, meu Deus do céu. Quanto tempo daí, por exemplo, desmontar uma ferragem? Assim, a ferragem a gente perde basicamente. Perde a ferragem. Perde. Você tem uma ideia, assim, bem global de custo disso? Isso vai ser um retrabalho de 5, 10 mil? Vai ser um retrabalho. Se a gente não tiver concretado, só tiver na parte da ferragem... Se o problema for menor. Já a gente já parte de uns R$2.000, R$2.500. Por uma... Então, só a parte da ferragem, né? Só por esse item. Aí agora, se chegar a montar a forma, chegar a concretar, vai ter um prejuízo de R$10.000 mais ou menos. Porque não foi previsto. Porque não foi previsto um cortineiro no projeto arquitetônico. E também não tem como ficar sem, né? Eu sempre brinco, uma escada que dá acesso a uma área íntima. Como é que você não vai ter uma cortina? Mas já viu os cenários também, né? Que o cliente daí vai descobrir só lá depois, a hora que vai mandar fazer a cortina, a cortineira chega lá e fala, onde que encaixa. Então, isso é o trabalho que o William faz também é extremamente importante dessa conferência, desse pente fino, né? Sim. Então, quanto mais detalhado tiver um projeto, simplifica muito a execução da obra. Porque a gente começa a pensar assim, a engenharia, o planejamento, ele está ali para executar a obra, mas não para questionar a arquitetura. Até porque a arquitetura está enxergando passos que a gente de obra ainda não consegue enxergar. Então, você vai em uma marcenaria. Então, é muito fácil a gente questionar. Quando a gente sabe, aqui vai um painel, então faz sentido ter isso. Agora, de repente, tem uma tubulação e a gente não sabe o que tem ali. De repente, tem um painel, tem um ripado, tem um 3D. Tipo, o que eu vou questionar, né? Isso, fica perdido. Você tem que... A arquitetura, então, quando a gente pensa de rebaixo de sacada, é muito lógico, nossa, mas tem que ter rebaixo. Mas será que ele não é uma sacada fechada? Será que eles vão fechar com vidro depois? Então, assim, é muito difícil para a gente questionar. Então, por isso que a gente costuma dizer que quando o projeto vai para a obra, o engenheiro ele lá não está criticando o projeto, ele está executando. Então, se tiver errado, é muito provável que vai executar errado. Até porque ele não... É o que eu falo, cada um tem espaço para todo mundo, né? Então, a nossa função é projetar, criar, do engenheiro calcular... E do mestre, junto com a engenharia, executar. Não tem que ficar fazendo conta, não tem que ficar adivinhando o erro.
E muitas vezes acontece, né? E como, até você colocou, desculpe interromper até, você colocou assim que o papel não é questionar. Como que é a abertura dos profissionais, dos arquitetos que mandaram o projeto lá? Se você questiona, a maioria está tranquilo a responder e tudo mais ou se sente ofendido? Não, a maioria, na verdade, agradece, sendo bem sincero, porque assim, eu acho que tem que ter uma colaboração, Sim. sabe, entre a arquitetura, a engenharia e a execução. Sem todo mundo estar unido, uma obra não sai, sendo bem sincero. Que é outro mito, né? O pessoal acha que nós, arquitetos, engenheiros, e pessoal de obra, acha que nós somos tudo inimigo um do outro, né? Sim, sim. E Ao contrário. E eu falo que se os arquitetos que se colocam assim, os engenheiros que se colocam assim, é besteira, né? Uhum. Porque eu vejo que um tá para somar com o outro, Cada um justamente seu isso, quadrado, né? Sim, então eu acho bem importante, a gente sempre busca essa comunicação, porque a crítica, às vezes a palavra ela carrega um peso, né? Tô criticando o projeto, mas é criticando no sentido de questionar mesmo, Analisando, para poder entender o que aquela pessoa está enxergando na arquitetura, porque às vezes é comum de acontecer, não é normal, né? Não deveria ser isso adotado como praxe, mas você vê muito escritório de arquitetura fazendo um projeto bem tocado mesmo, para que de fato ele também possa participar mais da obra, mas isso é muito ruim para quem está executando, porque tem coisas que a gente consegue mudar e tem coisas que a gente não consegue. Como assim, para que ele possa participar mais da obra? Ele deixa coisas em aberto para definir em obra? Olha, Propositalmente, digamos, para ele estar podendo interferir na obra? Olha, eu sempre parto da boa fé da outra pessoa, Gente, né? também. É difícil de você imaginar que uma pessoa está fazendo isso, mas a pessoa está fazendo um projeto sem nenhuma cota, sem nada. Sem cota. Com pouquíssimas, assim, sabe? O necessário para aprovar. Só para aprovar. Quase que fosse um projeto simplificado. Então, Como é que vocês tiram essas cotas em obra? a gente pega o escalímetro, muitas vezes não está na cota, então assim... Não está na escala. Não está na escala, a gente sofre bastante, sabe? E é muita recorrência, arquitetura, daí tem que ligar e não sei o quê. E muitas vezes o cliente acaba pagando horas técnicas a mais e o arquiteto acaba indo em obra, vamos adaptar isso, vamos fazer aquilo. Mas isso para a obra é muito ruim, assim, porque a gente perde o nosso planejamento, então aquela velocidade que a gente tinha trabalhando a gente já não consegue, e sem falar que tem um monte de adaptação. Teve uma vez que um arquiteto falou para mim assim, a reforma da obra nova. Oi? Sabe? Então aquilo me chamou a atenção, assim, porque muitas pessoas adotaram isso como prática, assim, sabe? Se espera construir, não gostei das paredes, muda um pouquinho, vamos fazer isso. Mas é aceitável isso pelo olhar do cliente? Porque Ele já pagou o projeto, porque o projeto é o planejamento da obra dele. Mas aí não gera aquele desgaste, que é o que eu odeio. Igual eu falo assim, pra mim é o que a gente menos quer com o cliente aqui. Igual eu falo assim, pra mim, uma coisinha, vamos falar assim que, meu Deus, faltou uma cota. Igual você falou assim, pra gente aqui é inaceitável alguém tá ligando, porque é o que eu falo, tudo tem que estar absolutamente cotado, porque eu não imagino que o mestre lá na obra vai estar com escalímetro. Uhum. Nós tivemos um cenário uma vez, há muitos anos atrás, é engraçado isso, eu falo, parece mentira. E eu lembro que era uma época de chuvosa e o pedreiro estava lá e de fato ele não queria, ele queria tirar, eu não lembro se faltavam cotas na época, tem uns 10 anos já isso. E daí ele pegava o escalímetro, ele tirava e ele ia medir lá um negócio, tinha um muro inclinado assim na lateral. E daí ele queria tirar determinados pontos. Aí ele batia, chegava no outro dia, a gente ia conferir, daí a gente falava, cara, Eliseu, o nome do pedreiro. Eliseu, tá errado. Dele, mas eu tirei ontem a medida com o escalímetro. E daí o que acontecia? Chovia, sei lá, o papel tava úmido, dava uma diferença, era ridículo, sim, mas dava uma diferença no papel ali e aquilo não ficava, dia após dia, dava diferença. Então, daí até ali a gente começou muito mais do tipo assim, todo o cantinho do projeto. Isso, e aí imaginar, ele vai precisar dessa cota de amarração, ele vai precisar daquela, tipo, a gente já tenta imaginar o que aquele cara vai precisar em obra. Porque eu não posso contar que o cara tá com escalímetro e eu fico imaginando o coitado lá embaixo do vento, ou sim, mesmo que tenha, né, lá tem o canteiro, lá tem a mesa, tudo mais, mas vai chegar lá, o cara vai ler, volta, vai lá no fundo, aí chega lá no fundo, o cara precisa do papel, precisa do projeto, chega lá, ele vai ficar com o papel equilibrando e tudo mais, não tem muito como, né? Tipo... Sim, e é bem importante esse ponto que você está tocando, porque muitas vezes você vê grande parte dos escritórios não conseguem imaginar o cenário de trabalho que a pessoa que está usando o projeto sim, precisa, aonde que ela abre. Então, quando você abre um projeto uma vez, a folha mesmo ela tem uma característica. Aí está lá na 10ª vez que choveu, tem vento, tem pó, que é um canteiro de obra. Então, você já não consegue enxergar da mesma maneira que você enxergou.
muitas vezes isso hoje não acontece mais porque a gente foi muito mais rigoroso, muito mais insistente em alguns pontos, mas a arquitetura falava assim, porra, William, mas tá aqui, é só pegar dessa cota, não sei o que. Claro que é legal aqui, né, no escritório, com ar-condicionado, com iluminação, a gente consegue enxergar tudo. Mas quando a gente vai pro canteiro, não é a realidade. Então é super importante quem está desenvolvendo o projeto pensar para quem vai utilizar. Sim, né? Aqui eu falo muito com a equipe, eu falo sobre isso, porque eu falo assim, mas eu não coloquei a cota quanto é o 10 e quanto é o 50 ali. E daí a outra cota é a 60, 10 mais 50. Eu falo assim, tá, mas a gente tá falando um número cheio aqui, mas vai chegar lá na obra e falo assim, você pensa que o senhor que tá lá montando o negócio vai conseguir ficar somando essa montoeira de cota? Você falou, não faz o menor sentido. Eu falei, ou então, prepare pra tua orelha esquentar, porque alguém vai te xingar. Eu falei, porque eles vão te xingar na obra. Ou então, se você mandar lá as cotas quebradas, lá tudo, vírgula não sei o quê, vírgula 3, não sei o quê. O arquiteto é louco, não é? Daí ele tá mandando isso, que o povo xinga ou não xinga em obra? Olha, não sei se chega a xingar, né? Mas que ficam loucos, ficam, né? Assim, não... Aí você vê a produtividade da obra vai lá embaixo. Sim. Até, eu não sei se comentei um dia com vocês, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o custo de um projeto e tal. Eu acho muito barato quando o projeto ele é bem feito, porque a produtividade se aumenta demais. Então, se você pensar o custo de um projeto dentro de um orçamento global, é besteira. 2-3% da obra. Isso mesmo. E se chegar a isso, porque você pega uma obra assim, que vai ter um ano, um monte de profissionais, mais de 250 gente entrando em obra. Então, assim, um erro que acontece lá na arquitetura vai refletir muito no prazo da obra, na qualidade. Então, assim, até quando a gente desenvolve um orçamento, a gente tem um prazo para sair daquela obra também. Então, quando começa a ter muitas mudanças, começa a ter muito quebra-quebra, ou foi feita a cota errada, ou esqueceram mesmo desse detalhe da cortina, a gente começa a ter uma obra muito mais lenta, o canteiro de obra se mantém, então a gente tem lá os equipamentos locados, a gente tem banheiro, a gente segurança, tem segurança, a equipe de engenharia de suporte, então tem uma série de coisas que vão dando consequência para que a gente não consiga entregar uma jornada legal. Então, e é muito engraçado que eu acredito, tá, que aquele profissional que está desenvolvendo um produto na qualidade é porque ele está surfando naquela onda que o brasileiro aceitou. Que obra vai dar dor de cabeça, que vai dar trabalho, que projeto não sei o quê, não sei o quê. Então ele já sabe que o cliente do outro lado ele está com medo de fazer um projeto, porque ele sabe que ele vai se incomodar, mas vai se incomodar com mais profissionais mesmo. Tipo, virou um rótulo que ter obra é ter dor de cabeça. E o que eu acho assim, é que o cliente final, que ele é leigo, ele não sabe o problema que um projeto ruim vai gerar. Ele só vai descobrir isso lá na frente. Então, quando ele contrata o profissional de arquitetura ou engenharia, ele não pensa todos esses problemas que pode gerar. Pé direito errado, falta de cortineiro, falta de viga de bordo, ter que demolir uma laje que a gente já viu porque o pé direito não ficou o que ele queria. Então, ele só vai descobrir essa dor no final do processo ou durante o processo. Que é isso que a gente bate muito na tecla dele entender o que é um bom projeto, independente seja com a gente ou com outros bons profissionais. A diferença que isso vai gerar na obra. Só que daí o que o William tá falando também, eu acho que é uma soma disso e uma soma do que o William tá falando. Que daí nessa, muito profissional entrega um negócio meia boca, porque tem cliente que já tá vindo rotulado, sabendo que obra é uma pura dor de cabeça, digamos assim. Daí, o sonho dele é tão grande, a vontade dele construir é tão grande que ele está disposto a isso. Ele está disposto a sofrer. E não precisa. Não precisa disso. Tipo, eu falo assim, nem sempre vai ser a sofrer, igual eu falo assim, ele tem que contratar profissionais que estejam igual... tô fazendo de tudo para que mesmo que um projeto, mesmo dependendo do projeto que venha cair na minha mão, você vai tentar, você vai ter lá o teu comitê que vai analisar e tudo mais para minimizar o máximo aquela dor. Então, é um misto, acho que, dessas duas questões. Tem alguns que não vão nem saber que vai viver isso. É igual eu falo, tem cliente nosso que não tem nem a experiência do que é ter uma... Eles contratam nosso projeto e ele não sabe os possíveis erros, como você está falando, que poderia ter. O projeto é tão previsto, tudo tão bem resolvido que ele mal sabe que ele poderia ter passado por problemas ali. Que é o que a gente fala. E pra gente, a gente tem essa dificuldade aqui, por exemplo, de verbalizar pro cliente, porque eu não vou abrir uma lista para ele de coisas que eu sei que a gente faz. Que a gente faz isso. E eu falo assim, tudo é experiência. Eu falo assim, a gente tem isso que você tá falando, lê o projeto lá na obra. Tipo, é experiência do tipo, uma vez a gente já viveu com um cenário que tem que prever isso. Cara, vamos colocar em todos os projetos. Hoje a gente tem checklist para os projetos. Então, tudo que eu tenho que deixar... Tudo que a gente já sofreu essa dor, é o que a gente fala para os funcionários.
a gente sabe disso não porque, nossa, do nada brotou na nossa cabeça, porque em algum momento a gente sofreu essa dor. Sim. Então, a experiência é que a gente não repita os mesmos erros. Então, acho que isso é extremamente importante. E até mesmo, igual a gente fala, a gente também se abre muito com os profissionais. Então, quem está trabalhando com a gente, se der para prever tal coisa no projeto, não deu problema nessa obra. Mas se der para prever tal coisa, na próxima obra tua vai ficar melhor. Cara, a gente adota como padrão, ou adota como se pensar naquilo, pelo menos para que no próximo esteja resolvido, né? Então, porque que nem vocês que vão estar executando, que executam as nossas obras, vocês também trazem esse feedback. Sim. Olha, nesse projeto ficou legal, mas faltou tal coisa. E acho que a nossa missão é absorver isso, né? Trazer para dentro do escritório como lição. E eu acho bem bacana, assim, né? Da gente contribuir de alguma maneira para quem vai contratar a gente, ou se vier contratar, ou vai contratar outro profissional, para que de fato saiba diferenciar o que é uma coisa da outra. Exatamente, é o que eu falo, compare banana com banana, gente. Se você quer comparar o custo do meu projeto, traga de tal e profissional que eu sei que trabalha com o mesmo nível de detalhamento, com o mesmo nível de projeto, com o mesmo cuidado com o cliente. Porque o tempo gasto nisso é totalmente diferente de um projeto que sem prever nada, de um projeto que é quase uma elevação. Sim. Assim como uma obra, compare os orçamentos do William com alguém que faça igual ele, com as mesmas propriedades, com os mesmos materiais, englobando as mesmas coisas. Essa é a dificuldade, às vezes, de mensurar a construção civil, né? É muito difícil, então eu vejo assim, né? Muitas vezes, igual, pra gente é muito simples, né? Porque quando a gente pega um projeto bem detalhado, prevendo desde duto de churrasqueira, tá com o projeto executivo. Teoricamente, todos deveriam ir assim, cara, né? é a coisa mais lógica. Sabe? Então... Não, mas isso quem não colocou é um erro, né? Não tem que falar que olha, gente, a gente enxerga como erro e não como previsão de uma coisa a gente que... desde o layout. Porque interfere muito. Vai passar onde? Vai passar dentro do guarda-roupa? Tem que prever. Porque daí o cliente tem que estar disposto. Não, eu aceito perder guarda-roupa para passar um duto. Eu aceito perder ou criar um dente dentro da minha circulação e vou resolver com um armário encaixado, sei lá. O cliente está ciente que está passando ali, não uma surpresa. Daí, quando você me fala que alguém não prevê um duto, honestamente, eu enxergo como erro. Hoje mesmo, a gente acabou de adicionar mais um item, tá? No nosso checklist lá do Comitê de Engenharia. É o duto para receber a coifa. A gente colocou isso também. Gente, porque assim, a gente tem um projeto executivo ali, não faz nem ideia de onde vai essa coifa. A gente não tem a parte de marcenaria, não tem nada. Então, faz todo o projeto estrutural, tá lá, tudo tranquilo, e a gente tá achando que é um depurador, né? Aí o cliente fala, não, a gente vai pôr um exaustor. Vai ter que furar a viga. Eu vou falar, mas aonde? Aonde vai essa fumaça, meu querido? Daí eu falo assim, mas não é um depurador? Porque por isso que não tá previsto. Aí vai lá, a gente muitas vezes tá com o forro pronto, pintura pronto, furar a viga, e aí passa pela engenharia para validar se pode furar ou não. Então, tem coisas que podem ser feitas, tem coisas que não dá para ser feito. Isso é uma coisa que no passado a gente tinha como é que eu posso dizer, uma diretriz muito diferente em relação a isso. Então, você tinha uma obra muito mais simples no passado. Tinha muito menos itens, eu acho, né? Desde a parte disso, automação, tudo que você tem que deixar durante a obra sim, né? Mas eu falo até no sentido de que a área de vão livre era muito mais simples. Você não tinha aqueles ambientes todos abertos, todos integrados. Então você tinha um pilar aqui e uma viga passando. Tinha um espaçamento de 6 metros. Hoje tem vigas aí de 8 metros e você fala assim, cara, como é que eu vou furar uma viga dessa? Sim. Não pode ser feito. Então você vê, a obra está muito mais complexa e tem muitos itens que estão sendo esquecidos. E é igual você falou, tem muito mais itens hoje que a gente precisa passar. Então, a gente colocou isso porque eu falei assim, gente, olha o tamanho da dor de cabeça que a gente arruma. Aí... vou ser bem sincero, dentro da nossa metodologia, eu poderia chegar para o cliente, não está no nosso escopo, a gente não vai fazer, porque isso é uma baita dor de cabeça e eu quero entregar essa obra. Mas aí não faz sentido, sabe? Foge do teu propósito. Foge do propósito. A gente quer, de fato, realizar o sonho de uma família, a gente quer que essa pessoa termine de construir uma casa e fale assim, nossa, eu vou indicar o meu irmão, meu amigo, não sei o que. Valeu a pena o processo. Sim. Então, assim, se sente realizado na casa, não quero que seja aquela família que fale assim, meu Deus do céu, nunca mais vou construir na minha vida. Eu vou falar para todo mundo não construir, que é o mais comum. Mas isso vem muito de projeto, gente. E cultura também, né? E cultura do projeto, da obra, eu vou executar com o fulano, que executou o puxadinho do meu pai e deu certo. E vem criando traumas, né? Tanto o projeto quanto a execução. Sim. Então a gente
eu acho que tem que ter as duas frentes. Aquela que eu posso atuar, que é a mão de obra na execução, a gente tem feito um trabalho assim de como é que eu posso dizer? De experiência mesmo, o que deu errado e o que funciona. Então a gente vai corrigindo e é igual vocês foram fazendo toda a base de dados de vocês. Sim. Então quando a gente pega um projeto que é ruim, atrapalha muito a gente, porque a gente fica totalmente perdido. E fica naquilo... assim, mas daí vocês fazem, desculpe interromper, daí quando vocês identificam um monte de problema, aí você monta a listinha e manda lá pro cara e fala, toma aqui que o filho é teu. Isso mesmo. Tipo isso. A gente não faz nenhum tipo de interferência. Vocês não saem resolvendo o negócio, até né? Por que a gente não faz? É justamente porque a gente não consegue enxergar. Uhum. De repente a arquitetura está enxergando uma coisa que a gente não está enxergando ainda. Sim. Então é igual a questão da sacada. Muitas vezes... porque de praxe seria assim, né? A sacada tem que estar num nível mais baixo, mas aí a gente não sabe se vai fechar de vidro. Arquitetônico que... É bem isso mesmo, então a gente fica perdido, mas a gente orienta sempre a arquitetura, passa esse follow para eles, porque eles que têm que ver isso com o cliente e não a gente. Sim. Mas como de boas práticas a gente vê que sempre acontecem as mesmas coisas, por exemplo, um item, gente, que esquece direto. Vou falar para vocês. Vamos ver. Ai, meu Deus. Que é mentira, tá? Vamos ver se a gente vai passar nisso. O alçapão para caixa d'água. Não, a gente... Está sossegado. Inclusive, a gente coloca em briefing aonde o cliente quer o alçapão. Se ele quer no maravilha. corredor, se ele quer dentro do ambiente. Isso é uma coisa até que a gente aprendeu aqui, igual eu falo, no começo a gente detalhava, estava pronto o executivo e mandava e o cliente mal pegava no papel ali, digamos, ia direto para a construtora, para quem fosse executar. E hoje a gente faz duas reuniões de conferência. Tem cliente que odeia. De detalhamento técnico. De detalhamento técnico. Você já passou por todo, imagem, tem layout. cliente que não gosta e acha que não faz sentido. Mas a gente faz justamente isso, porque daí a gente fala, vamos colocar teu alçapão aqui. O dia que você vai precisar de uma manutenção, quem que vai subir? Tem uma família lá que fala, não, sou eu mesmo que vou lavar a caixa d'água, sou eu que vou fazer isso, sou eu que vou subir. Uhum. Deixa o mais escondido possível lá dentro do meu quarto e tal. Tem outro que não. Tem outro que tem que, a pessoa vai entrar na minha casa. Quero que seja por fora, quero que seja seja externo, que coloque pela sacada. Então, cada um é cada um. Então, a gente faz uma conferência, igual os nossos clientes saem daqui sabendo onde que está o sapão, o tamanho que ele vai passar por dentro do sapão. Altura de pé direito, altura de pisante, de escada, de espelho. Pé direito era uma coisa que, às vezes, o cliente não se questiona, mas quando chega na obra é uma coisa que eles questionam muito. Nossa, eu queria mais alto. Nossa, imaginava que eu queria mais. Então, isso tem que vir do executivo. Eu falo que quando eu vejo pedreiro desenhando a escada e calculando na obra, me dá 10 tipos de arrepio. Porque isso Mas você falou pra gente outro dia, né, que é normal vocês, teoricamente, calcular. Sincero. Nossa, é muito difícil a gente pegar um projeto e seguir o projeto. Porque, de fato, não dá. Não bate? Não bate. Não bate mesmo. Então, e a escada, gente, é importante tocar nesse assunto, porque a escada é um item super complexo de se executar. Extremamente. Porque tem o tamanho, tem a altura. E de executar e de projetar, porque às vezes o cliente vem e fala, aconteceu isso semana passada, tava uma laje inteira montada de um cliente e a engenheira foi conferir, tava o pé direito errado, daí os clientes ligaram, vai ter que desmontar tudo, é um mês de trabalho, tal, não tem como aumentar a escada? Eu falei, aonde a gente põe o degrau? Não tem. É que é uma série, igual a gente cuida com muito cuidado na escada, né? Porque eu falo assim, a escada parece que é só dividir degrau. Tipo, quanto que tem de altura e divide o número de degraus. Só que igual a gente já viveu N coisas, assim, de chegar na obra e o engenheiro tá lá, não, vamos subir mais uma fiada de tijolo aí, colocamos uma viga e pronto. Daí eu falei, e onde que você vai pôr o degrau que vai vencer essa fiada a mais de tijolo? Não sei. Cara, então olha no papel, não cabe em lugar nenhum. Vai atrapalhar na circulação, vai atrapalhar em tal coisa. Vai perder a ergonomia da escada, porque quando a gente calcula a escada, a gente faz um cálculo ergonômico entre pisada e espelho. Uhum. Então, é normal, é o que eu falo para os clientes. Não tinha pensado nisso. Falei, por isso que é nossa obrigação questionar. Igual desse cliente ali, era um caso diferente, que daí o mestre colocou uma altura lá, errou, aí eles só queriam acrescentar, a gente precisava acrescentar 2 degraus, ok, a gente conseguia acrescentar 2 degraus, tinha um risco ainda que a gente estava, nem comentei com você, tinha uma viga daí, né, de borda, de laje, assim, daí eu falei, bom, passava ainda acrescentando degrau, só que daí o que acontecia? O corpo da casa inteira subia. Daí eu ia exceder e já subi 30 centímetros, 38 centímetros ia exceder de altura aprovada. E já era um caso assim que estava aprovado, já tinha exceção aprovada ali dentro ainda. E daí eu falei, como é que a gente assume? Falei, quem que vai assumir o risco? E se o alvará depois do CVCO não passa? Quem que assume?
Daí o cliente, putz, mas eu vou perder um mês de trabalho, não sei o quê, vai ter que desmontar tudo isso. Eu falei, olha, pra mim, eu falo assim, nesse caso, eu falo assim, é o teu sossego, porque depois você vai saber se lá na frente o prejuízo é maior. É o que a gente fala. A gente deu as possibilidades, as possibilidades são essas. Daí até a mulher dele me ligou, dela, o que você acha? Eu falei, se fosse minha casa, eu mandaria desmanchar, enquanto não concretou. Não tenho dúvida alguma que você vai ficar olhando isso o resto da vida e vai falar, por que eu não fiz isso agora? Ah, sim. Porque isso é muito interessante esse ponto que você falou. Porque geralmente os clientes me perguntam, né, William, como é que você sabe que teve sucesso com a construção? Porque tem todo tipo de projeto. Eu falo, gente, é muito mais... Se não tem nada que te chama atenção, a casa está bem feita. Agora, se tem alguma coisa que te chama atenção, alguma coisa ficou pendente, ficou para trás. Então, são detalhes que a gente tem que cuidar porque vai ficar o resto da vida. Então, assim, a gente abre dentro da construtora, de fato, precisa mexer nisso, vamos mudar, vamos fazer de forma diferente, justamente por isso, porque você vai ficar uma vida inteira. É melhor se perder um mês do que uma vida inteira olhando. E às vezes é uma coisa que as pessoas que vêm de fora nem vão perceber, mas o dono vai perceber. Ele vai olhar aquilo e ele vai questionar todo dia por que ele manteve daquela forma. Sim, é bem isso mesmo. E tem que... Então, assim... A gente incentiva muitas vezes o cliente mesmo assim, não gostou, vai te incomodar, não ficou a parede do jeito que você queria, porque você acha que o quarto ficou pequeno. Gente, vamos ver se é viável a gente mudar, né? Se não tem nada estruturalmente que vai impactar, mas se for o caso, é melhor mudar. Claro. Melhor mudar mesmo. E assim, eu vejo que esse tipo de situação, né, William, é muito dinâmico, então a gente tem que estar muito atualizado, porque desde quando a gente começou com o escritório, muita coisa mudou. Sim. Por exemplo, questão de ar-condicionado. Quando a gente começou, ninguém colocava ar-condicionado. Hoje, 100% dos clientes colocam. E aonde que vai esse equipamento, se a gente não prevê em arquitetura? Sim. Por onde passa essa tubulação? E é uma coisa que a gente tem que vir se atualizando. Sim. Automação. Não existia questão de automação. Até mesmo coifa. Era tudo depurador. Então, a gente tem que vir se atualizando também com as coisas que estão se atualizando no mercado para a gente questionar o cliente sobre isso. Sim. Para a gente estar à frente disso. É, igual essa questão do ar-condicionado, né? Que não está na área técnica, gente. Meu Deus, se tem algo para destruir um projeto... Uma fachada, eu falo isso direto aqui no escritório. Uma casa é esquecer a infra de ar-condicionado. Porque muitas vezes o cliente fala, mas é só levar. Não é só levar. Se não está previsto, tem coisas que não dá para fazer, porque a intervenção é tão grande que o cliente fala, não vou mexer. Não, e ar-condicionado é muito ruim depois de colocar a infraestrutura, depois Não tem. É fora de série. Isso é uma casa pronta para passar uma infra de ar-condicionado. Para levar numa área técnica, eu vou ser bem sincero, o cliente tem que ser muito corajoso. E a área técnica também, né? Que é uma coisa que... técnica. Porque igual já aconteceu, por exemplo, a gente tá passando em condomínio, você olha lá uma fachada repleta das caixinhas lá, tudo pendurado. A fachada é até relativamente bonita, quando você olha 5 caixinhas de ar-condicionado pendurado. Não, ruim, né? Mas eu acho que isso não está previsto, sabe? Isso não é uma área técnica para mim. Isso não foi previsto. Mais viável financeiramente que dava para colocar. Tipo, e agora eu vou pôr ar-condicionado, é onde eu vou pôr? E daí fica aquele negócio sem pensar, né? Então, eu acho que a essência de planejar, olhar um pouco mais à frente, por exemplo, um item que a gente coloca no nosso escopo, muitas vezes a gente não tem projeto elétrico ainda. É uma tomada para um futuro carro elétrico na garagem. Então, assim, as pessoas falam, mas o que é isso? É o equipamento em si? Não, às vezes é só a tubulação mesmo. A tubulação, o quadro de disjuntor já apropriado para receber esse disjuntor novo, a entrada de energia, porque daqui 4, 5 anos, gente, é uma realidade. Eu queria ter a opção, né? Sei lá, daqui 5, 10 anos quero comprar gasolina, mas do jeito que a gente está caminhando, talvez a gente não tenha opção. Então, assim, você vai comprar elétrico e pronto, acabou. Então, não prever isso, que é besteira, gente. E até a questão de, por exemplo, de desvalorizar mesmo o imóvel. Sim. Que hoje, às vezes, a pessoa está fazendo para ela. Mas o cenário muda, daqui a pouco precisa vender. Ar-condicionado não tem, desvaloriza total. Totalmente. Às vezes as pessoas, eu vou fazer para economizar sem ar-condicionado. É um tiro no pé. A gente é muito incisiva nisso com os clientes. E por mais que o cliente fale assim, não, eu não vou me mudar mais, é a minha última casa. Ele falou assim, é melhor a gente ter alguns detalhes pensados a longo prazo, porque a gente não sabe o dia da manhã. Igual a gente já tem clientes aqui no escritório que construíram, era a última casa. Moraram 2 meses na casa, depois venderam, porque acharam que, nossa, valorizou tanto o imóvel que cresceram os olhos na casa e resolveram vender e construir outra.
Então eu falo assim, não dá para saber o dia de amanhã. Teve cliente também que terminou de construir Foi foi transferido para trabalho. Sim. Então eu falo assim, e daí a gente fala assim, tem itens numa obra que você tem que prever, ar-condicionado, porque senão depois você fica com uma casa, um imóvel ali empacado por um detalhe simples. Sim, e é engraçado, né? Que a gente também segue a mesma linha. Por exemplo, tem alguns clientes que vão colocar a fotovoltaica para energia solar. E, não quero aquecimento a gás na minha casa. Fala, gente... Nossa, ó, vou falar pra gente, tá em Curitiba, gente, não tem como Não fazer faça isso, isso, sabe? Porque isso vai desvalorizar muito, mas muito a casa mesmo. Então, assim, hoje todo cliente acaba... E é isso que é importante, porque às vezes o cliente, ele escuta e é importante embasar um pouco mais do que ele está pensando para que ele tome a decisão correta também, porque o imóvel é dele, né? Mas eu acho que é importante, partindo da construtora e do escritório de arquitetura, por que questionar, né? a gente fala muito, aqui é outro ponto que a gente comenta muito, que a gente fala assim, não é que no começo a gente tinha muito receio dessa abordagem de trazer alguns pontos que daí você vai de encontro com a opinião do cliente, parece, né? Uhum. E no começo a gente tinha muito esse receio de colocar, não, mas ele já falou que ele vai querer, só que é elétrico, não vai querer a gás. E daí depois a gente começou a discutir isso, a gente falou, não, mas ele contratou um profissional, então eu acho que é como você vai no médico, por mais que você vá no médico, você não quer tomar determinado remédio, você tem que escutar a opinião do médico, né? Ele tem que te alertar, tem que... E daí a gente começou nisso, olha, por mais que ele não vá fazer, a gente tem que tentar mostrar pra ele, ó, o ponto positivo é isso, o ponto negativo é aquilo. Aí tá na tua mão, obviamente, decidir, você vai ter todo o direito, a gente não vai impor nada. Mas o cliente daí tem pelo menos, nossa, não tinha pensado nisso. Às vezes era só um detalhe. Já aconteceu com a gente, cliente que não queria fazer projeto estrutural da casa dele. Várias vezes. Mas igual, recente, assim, o cliente não queria fazer, não, o mestre vai subir ali, já construiu não sei quantas casas no meu condomínio. Mas não era porque ele era contra ou porque ele só não... Querendo economizar, ele só estava indo no piloto automático ali do que ele viu muito. Igual do que a Bárbara falou, da questão cultural. Daí a gente chegou para ele e falou, olha, a tua casa, cara, é um senhor de um dinheiro que você economizou para colocar essa casa. Você não pode fazer isso, você não vai... E se dá qualquer problema e tudo mais. Aí o cara se abriu, não, vocês estão certos, não sei o quê, vamos fazer o projeto e rodou o negócio. Eu falo, então daí se você deixa de falar para o cliente uma coisa assim, uma coisa pequena, ele não tem o poder de decisão. Depois, se ele não quiser, e daí também não ouvi aquela frase, né? Mas vocês não me falaram. Vocês não me avisaram. Mas é importante a gente sempre estar reforçando com o cliente. Porque muitas vezes, assim, até no desenvolvimento da obra, eu escuto do cliente me falar, mas eu não sabia que ia ficar assim, o projeto estava aprovado. Não tinha entendido. Não tinha entendido, então a gente acaba tendo um processo muito rigoroso dentro da construtora, sabe? O projeto aprovado, o cliente assina, então está protocolado, está tudo bonito. Mas a gente escuta assim, o cliente, mas eu não sabia que esse pé direito ia ficar desse jeito. Eu não sabia que ia ficar dessa forma. Então, o quão importante é a arquitetura questionar também. Passar para ele, perguntar o porquê que ele está fazendo daquele jeito, se ele entendeu, se não entendeu, paginação, uma série de coisas. Para que lá na obra a gente só execute. Ficou do jeito que eu pensei que era mesmo. Que é ruim para todo mundo, né? É ruim para todo mundo. É ruim para eles, é ruim para você que está executando uma coisa que você vê que ele não está ficando satisfeito. Sim, então não tem coisa mais triste, né? Eu fico pensando, eu vejo o comprometimento pelo projeto, tá? Gente, vocês não precisavam ter me falar nada. Mas como a gente pega muitos projetos, é nítido ver os detalhes ali e tem coisas que a maioria não pensa e tá no projeto. Aí, tem todo esse esforço, igual vocês falaram, passa aqui por um setor, passa pelo outro, aí tem um checklist final com um monte de gente envolvida. Vai para a construtora, tem um comitê de análise, a gente executa, tem engenharia presente. Aí chega no final o cliente, não, é verdade, eu assinei, mas eu não sabia que ia ficar assim. Sabe aquele cliente que fica triste assim? Nossa, pra gente acaba ali, porque todo o empenho que todo mundo colocou até aquele momento não conseguiu satisfazer a necessidade do cliente. Porque muitas vezes a gente não conseguiu passar para ele ou entender a necessidade dele. Mas acho que chega um ponto que é um pouco, vai virando muito mais escasso, uma vez que você explicou. Eu vejo pelos nossos aqui. Depois que a gente foi adotando, porque a gente escutava isso, mas eu não sabia, eu não tinha entendido. Hoje a gente já vai direto, igual eu falo assim, essas conferências com o cliente, já vai direto na ferida. Tipo, onde a gente sabe o que justamente não mora a atenção do cliente. Não é porque eu quero atacar o cliente, né? A gente vai na ferida. Mas é pelo que, justamente o que eu sei que o cliente não costuma pensar. Então, são poucos os clientes que chegam, eu quero um pé direito de 3 metros.
A maioria, daí você fala, ó, eu tô prevendo um pé direito de 3 aqui, um de 2,70 aqui, em tal lugar precisa mais, tal lugar precisa menos. E daí a pessoa, daí ela põe pra pensar. Supõe o cliente se questionar. Aí ele põe, daí aí, geralmente... muitas vezes eles perguntam, quanto que é 2,5? Exatamente, aqui vira. Tem quanto? Não, ficou legal. Não, ficou baixo. E daí, por exemplo, esses itens é muito difícil esse cliente, tipo, chegar lá na frente e falar, eu não tinha entendido. Tipo assim, é muito... Já não é que derruba o cliente, mas ele tá preparado daí para as coisas. Então, eu acho que, de fato, assim, quando ele fala isso, é porque, de fato, em algum momento aquilo não foi tocado em nenhum momento, assim. É raro, eu acho, que quando você já falou, daí, às vezes, sei lá, não dá nem para dizer que é má fé ou porque aconteceu, o cliente mudou de ideia e ele não quer admitir. Às vezes pode acontecer, eu falo, mas não, é raro, assim, né? Tipo... a grande maioria é porque eu acho que não teve tatear. E eu imagino assim, a tua análise lá já vai justamente nas feridas, né? Já vai onde você sabe que vai dar, que podem dar erro. A gente executa para diversos arquitetos um projeto, né? E não é, assim, cada um tem um jeito de trabalhar, eu acho. Às vezes não vê a necessidade de ter tantas cotas e tal. E o ponto é assim, que eu prefiro trabalhar com aquele que é mais detalhado, com aquele que previu bastante coisa. Porque, obviamente, isso vai diminuir essa recorrência com o cliente. Porque não tem coisa pior que o cliente falar assim, William, quero marcar uma reunião com a engenharia na obra. Sabe? Daí, assim, não tem coisa pior que isso. Porque você vai lá e daí você vê que é muitas coisas de projeto, assim, sabe? Boa, né? Então, daí você fica pensando assim, putz, podia ter sido evitado. Foi falado que era assim, não, nem sabia. Então, aí assim, até pelo próprio projeto a gente vê que não foi tocado no assunto, porque com a velocidade que foi feito aquilo, duvido que teve reuniões mesmo. Foi questionado, que foi pensado. Sabe? Então, eu acho que é importante, assim, ter esse... A gente só consegue executar um projeto legal, uma obra legal, se vier também a fase inicial, né? Porque quanto eu falo, tudo tem que ter planejamento. O projeto nada mais é que um bom planejamento da tua obra, é o início do planejamento. Então, se começa errado o planejamento, a chance de dar ruim depois é muito grande. Vai virando uma bola de neve. Eu acho que para vocês é um respingo muito grande, né? Porque, querendo ou não, vai ter cliente que não vai conseguir enxergar que foi projeto. Digamos, o erro, refazer, a extensão do tempo na obra, por mudanças, digamos assim. Aí você que vai ficar pisando em ovos, digamos assim, você que vai ter que lidar para minimizar administrar isso em obra pro teu cliente, porque você não vai querer que teu cliente fique, igual a gente está falando aqui, a gente quer que o cliente tenha a melhor experiência. Daí muitas vezes eu vejo que você vai ficar lá tentando pôr panos quentes para o cliente não ficar insatisfeito, você que vai ter que sair resolvendo o negócio. Então, no final das contas, a gente assume muita coisa, mas a gente acaba pontuando também que tem coisas que a gente não é justo, tem né? responsabilidade, né? Mas no grosso, dificilmente eles entendem, né? Sexta até ou entendem. Não, dificilmente entendem. Principalmente prazo. Outro dia, sexta, eu tava falando com uma cliente dela, porque já estourou meu prazo. Só que assim, pelo outro lado, eu sei o tanto que essa cliente mudou de coisa. De execução, tá falando? Prazo de execução dela, já vai estourar um mês de obra. Só que lá, pelos bastidores, a gente sabe o lado do construtor que não é culpa dele. Que ela mudou um monte de coisa. Quase que eu falei, esse tempo é pouco ainda. Porque acontece. Se o cliente começa a mudar, ou tem erro, alguém vai assumir isso por questão financeira e por questão de tempo da obra. É injusto com o construtor. E até pensando nas etapas de obra, né? Vamos pensar uma mudança muito boba, assim, sutil, que às vezes o cliente fala, não, mas isso é muita besteira, por que vai dar esse tempo, assim? William, eu quero mudar, tem esse circuito de iluminação que está desse lado aqui, e a gente quer mudar para o outro lado, as teclas. É onde... Sabe, a gente não tem mais eletricista naquela fase de obra, a gente tem a parte civil, às vezes tá com o planejamento ali, tá descendo, assim, de uma forma bem... descendo a lenha, sabe? Para poder correr atrás do prazo. Aí chega a gente, não muda. Daí vai pro projeto. Tem que fazer as build lá no projeto. Pega e chama o eletricista para mudar essa tubulação. E começa a dar uma outra interferência, coisas bobas assim, sabe? Aí fala com o projeto estrutural, não, podemos romper um pouquinho essa viga aqui para poder passar essa tubulação? Não pode. Então vai buscar solução. Coisas que são desse tamanho que viram enormes, assim. E daí pro olhar do cliente, ele olha e ele fala, mas eu só mudei. Eu só mudei aquela tomada de lá pra cá. É isso mesmo. Então, assim... E vira o dito cujo do só que eu odeio. É só. Então, assim,
E o cliente muitas vezes, mas... eu falo assim, gente, uma obra, ela não tem um item muito macro. É claro que tem os macros ali, mas a obra ela é feita das pequenas coisas. Então começa a atrasar uma pequena coisa, vai atrasar em outra, vai começar a dar dor de cabeça, vai gerar insatisfação para o cliente. A gente mudou a forma de tratar isso também. Hoje a gente tem uma central de relacionamento para a comunicação ficar única com essa central, porque a gente também tinha uma comunicação muito, assim, sabe? Falava com o engenheiro. Solta, que é a dona, como é que é o nome agora? A dona Edilene. A dona Edilene, que é o e ela legal. protocola tudo, sabe? Mas aí gera um histórico também ao longo da obra inteira, tipo, tudo que o cliente falou, quando você fala protocolar, digamos, ou não, só não gera. É muito mais pra gente resolver, sabe? Agora, é importante esse ponto. Olha aí, ó. Criar um histórico mesmo. Porque é legal, né? Porque senão, igual a gente notou isso, que daí muitas vezes você, vamos supor que troca alguém da equipe, ou até mesmo às vezes o cliente desenterra alguma coisa. Porque lá atrás eu falei. Ou lá atrás aconteceu tal coisa. Daí eu falo assim, é muito mais fácil quando você tem um histórico e daí a gente consegue ver o que de fato aconteceu. Tipo, não, lembra que você mudou de decisão e não sei o que, fez isso, aquilo? Daí a gente tem um histórico. Então a gente começa, aqui dentro do escritório hoje em dia, a gente tenta criar um histórico dessas tomadas de decisões. Claro que você não consegue ter de tudo, né? De toda a conversa. A gente tem um memorial da obra, sabe? Que é um documento mesmo do Word, de tudo que foi acontecendo, a gente vai anotando ali. Aí é o engenheiro de obra que vai anotando. Tá. É quase como se fosse um diário, mas fica o histórico mesmo. Aí é muito mais para evitar comunicar. Por exemplo, assim, a gente precisa... O cliente fala para a gente fazer uma alteração lá, igual agora há pouco tempo. Não, William, tira a minha sacada, eu quero que aumente a sacada, o quarto vá até o fundo e o banheiro também. Então isso aumentou em área, porque tinha um pedaço de sacada ali que não está existindo mais. Aí veio para a nossa central... A arquitetura é um escritório externo e foi falado para a arquitetura para ela resolver esse problema, depois fazer aditivo do que vai ficar e para entrar novamente para a alteração do projeto legal. Porque se passa por lá direto, a gente também não sabe nem prazo, quando é que isso vai acontecer ou não. Então muitas coisas vêm pela central para a gente ter o prazo que a gente pegou essa demanda para poder corrigir também. E é muito engraçado que o cliente, muitas vezes, sendo sincero, no início, quando a gente não tinha esse procedimento, ou porque de fato é eficiente, a gente sentia que tinha uma recorrência, sabe, de perguntas assim do dia a dia, como se, como é que vai fazer essa parede? Está no projeto, sabe? Hoje já não, é bem espaçado, assim, o cliente está muito mais satisfeito, porque ele já responde, não, tá bom, eu sei que o prazo é 24 horas de resposta, porque tem vários setores, né? Então, ela consegue direcionar isso. Ela já direciona e ela acompanha o prazo do retorno também. Que legal. Porque muitas vezes assim, né, a gente pensando no dia a dia de uma obra, eu vou lá e ligo para o engenheiro da obra direto. O engenheiro da obra ele está pensando em outras coisas, muitas vezes ele está dirigindo também, não anota a demanda. Então dessa maneira anota e é respondido. E ela consegue cobrar o engenheiro. Isso mesmo. Então o engenheiro, no tempo que ele consegue responder, ele já responde mais tranquilo. Então isso ajudou bastante a obra. Então, coisas que são até da arquitetura, muitas vezes vêm para a nossa central para ela protocolar e a gente passar para frente. Porque, por exemplo, assim, a gente não tem... A gente desenvolve o projeto estrutural, mas a gente não tem a autonomia de mudar alguma coisa do projeto. Então, vai passar pela compatibilização. A gente teve uma obra recente agora que só a garagem, assim, é uma garagem subsolo. Então, uns 300 metros quadrados. É enorme. Não é aquela que a gente foi conhecer? Não, uma outra. É enorme. E assim, não tinha a mínima possibilidade de fazer essa garagem sem nenhum pilar. Então assim, o estrutural conversou junto com o escritório de arquitetura, o único jeito de viabilizar no concreto armado vai ser um pilar aqui. Aí posicionou o pilar no lugar assim que não vai atrapalhar e tal. Aí tudo bem. Aí, arquiteto, pode validar? Aí ele que validou pra gente, então você passa pra frente, agora você vê isso com o cliente, né? A gente executou e o cliente chegou lá e viu o pilar. Não sabia. Ele não tinha validado. Não tinha validado. Ele aprovou pra gente ali e tal, que a gente tem uns procedimentos de aprovação, mas não tinha validado com o cliente. Nossa senhora, daí assim, quase que sobra pra gente, né? E uma fundação super complexa ali, sabe? Aí o cliente pegou e falou, tá tudo protocolado, gente. Eu não tenho essa autonomia de mudar o projeto arquitetônico. O pilar aqui... E daí no pilar já tava até... Ele já tinha feito tipo uma paredinha para separar ali, sabe? Só que ele não tinha aprovado com o cliente. Caramba.
Então, muitas vezes eu falo do escritório de arquitetura. Gente, qualquer mudança, eu não vou me intrometer, porque isso faz parte do escopo do escritório de arquitetura. A gente passa para o escritório de arquitetura o que dá para fazer. E a gente comunica com ele. Isso mesmo. Sim. Até porque vai buscar solução, né? De repente, sim, se não tem um monte de coisa. E nem você falou, a gente enxerga um cenário por trás que vocês não enxergam dentro do projeto. Sim. O porquê de cada coisa. Bem isso. Então, o que vai ter de marcenaria lá dentro? Como é que vai ser? Se vai ser sala de cozinha, sala de jantar ou não? A gente não sabe, né? A gente tem noção dos espaços, mas o que vai ser de fato, a gente não tem muito. Então, vem muito do escritório de arquitetura. Então, nossa comunicação é sempre assim, sempre com o escritório, para que o escritório também conduza com o cliente. Porque, vou buscar uma solução melhor, porque tem coisas que a gente consegue fazer, obviamente, a gente vai buscar o máximo possível dentro do projeto arquitetônico desenvolver aquele projeto. Mas vocês que já fizeram muita compatibilização com o estrutural, muitas vezes assim, a gente vai ter que ceder, né, dos dois lados para poder executar essa obra, né? Nós, vocês e o cliente. Sim, com certeza. Então, acho que é isso, né? Acho que deu para explicar e verbalizar um pouquinho da importância de um bom planejamento de obra e assim como uma boa execução, né? Contar alguns pequenos detalhes culturais dentro de cada uma das nossas às empresas. Vezes as pessoas gostam de saber o que acontece por trás dos bastidores. Então, por isso que a gente viu a importância de gravar esse nosso bate-papo aqui. E também para quem está executando, quão importante é um bom projeto e, claro, depois uma boa exexecução. Mas que isso tudo está muito junto. Uma boa execução sem um bom projeto não sai uma boa obra, e uma boa obra sem um bom projeto não sai uma boa obra. Não, e é exatamente isso. A gente falou bastante de projetos, de previsão e tudo mais, né? Mas agora você citou, a execução é fundamental para que o projeto saia de acordo com o planejado, porque também para a gente aqui acontece muito isso, de dependendo cai na mão de alguém lá que não vou dizer que respeita, porque daí fica parecendo que a gente que não quer adaptar as coisas. Não é isso, porque nós somos muito flexíveis, muito abertas, igual essa questão de compatibilização. A gente brinca às vezes, a gente vai negociar com o engenheiro ali, a questão de um pilar. Não, vamos negociar esse negócio direito aí. Sim. Mas a gente vê muito assim que tem projeto nosso que desfigura, dependendo do que cai. Às vezes de quem executa. Porque daí às vezes você prevê uma fachada, quando você chega lá, putz, tem uma viga, o cara colocou uma viga lá que nem notou em tal coisa. Ou tem coisa que respinga na gente. O cara fez algumas vigas lá dentro, mudou, colocou umas vigas de topo numa janela, por exemplo. E o cliente liga surtando aqui pra gente, achando que a gente desenhou errado o negócio. Então eu falo assim, então a gente também gosta de trabalhar com pessoas que vão estar preocupadas e muito alinhado, por isso que é legal, né, essa questão de estar alinhado com quem está executando, porque senão, assim como sobra para você um projeto mal feito ou mal pensado, vamos falar assim, um projeto mal pensado lá na obra, para a gente uma execução solta lá na obra, ou vou fazer aqui, que nem precisa olhar o projeto igual. Tem lugar que a gente chega lá, eles só estão com estrutural, não olha no arquitetônico. E daí vai virando uma soma de erros em cima das coisas, e quando a gente vê o cliente está reclamando que o negócio está errado lá, achando que a gente mandou o negócio errado, achando que não respeitaram, achando que a gente mudou o detalhe do projeto. Então, assim, pra gente é muito, muito importante essa questão, assim, é igual agora se a gente estava vendo ali a foto de uma escada executada ali, acabou com a escada que a gente fez. E é muito difícil depois a pessoa, ela pega, por exemplo, ela pega esse trauma, é muito difícil ela diferenciar se foi um mau projeto, uma má execução, é só a experiência ruim que ela passou. É isso que grava. É bem isso mesmo. E, ó, até nesse ponto, né, a gente tá mexendo num projeto lá, junto com a arquitetura, a gente já tinha um projeto legal, já tinha um alvará, a gente teve que entrar em contato com o escritório e falar, gente, esse projeto vocês vão ter que redesenhar inteiro. Meu Deus. Aí ela, mas o que vocês acharam de estranho? Eu falei, ó, você tem uma entrada de garagem, uma garagem subsolo, mas ela entrou pelo corredor da casa, no subsolo. Ela tem 2,5 metros. Eu falei, ó, eu vou falar pra você, o cara já tem que ser meio, o cliente tem que ser meio bom motorista, porque senão ele já não entra nesse corredor, porque 2,5 metros, até para dar para as pessoas se referenciarem uma vaga de shopping. Sim. Imagine você andar por vaga mínima. 6 metros linear dentro de uma vaga de shopping, você já fica naquela, né? Você não, daí tinha 2 vagas, mas você não tem área de manobra, você não consegue entrar na garagem. Então eu falei, gente do céu, esse de fato assim foi um projeto que surpreendeu a gente, porque coisas muito primárias, digamos primárias assim. Ai, que dó. Sabe? Eu hoje em dia eu falo que o que mais o primeiro sentimento que vem pra mim é dó. Porque daí eu falo assim,
como que vai ser a percepção do cliente a hora que chega nele e fala assim, já tá com você. Sim. E ter que voltar tudo isso. Não, e daí assim, a gente foi contratado para executar, a gente já recebeu o estrutural. E já estava feito em cima disso. Então vai ter que alterar o projeto arquitetônico, vai ter estrutural, vai alterar a fundação, e isso vai impactar em outras coisas. Então, o quão importante é, né, a gente buscar um profissional de boa qualidade. E também pensar o quão difícil é para o cliente contratar, porque, assim, é que muitas vezes vocês podem confirmar isso para mim. Caro ou barato, a gente não sabe, né? Então, acho que é importante a gente, nessa reunião que a gente está falando, falar um pouco mais do dia a dia, o que a gente faz, o que não faz, até para que o cliente possa entender, opa, se eu for buscar um profissional, eu tenho que... O que eu tenho que exigir? O que eu tenho que exigir? Isso mesmo. Para facilitar a compra dele. Porque eu acredito, tá, gente, que muitas pessoas não estão buscando preço. Ah, vou pegar o mais barato do mercado. Até porque ele entende que demanda uma quantidade de hora para fazer um trabalho de qualidade. Mas ele não sabe qual profissional procurar. Ele não sabe o que procurar, na verdade. Não sabe o que procurar. Mas eu acho que é um misto, porque também igual um projeto aqui, a gente sabe as etapas que igual a gente hoje vive em etapas. Porque também, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que a gente teve que ir rateando o projeto e dividindo. Lá atrás a gente resolvia muitas coisas juntas. E eu acho que hoje, assim, tem cliente que também não tem nem ideia do tempo que leva. Porque se eu acho que até a minha sensação é até essa, se eles tivessem noção do quantas horas vai em um projeto, talvez muitos clientes não iam até perguntar, tipo... Porque hoje tem muita abordagem de cliente questionando, mas na semana que vem já não está pronto? Eles não têm essa noção hoje, de fato, assim, eu acho que isso eu aprendi a lidar. Não, eles não entendem, não entendem qual que é o processo, a etapa. Isso que a gente tem que tentar ser o mais claro possível. Isso, hoje em dia a gente tenta, assim, ao máximo explicar, fica chato. Tem cliente que não quer ouvir, é ok. Eu falo assim, mas a gente fica maçante até muitas vezes, a gente foi fazendo aqui dentro do escritório alguns mini... como é que a gente chamou até me sumiu o nome da palavra, não é memorial também, a gente fez assim um roteiro para o cliente, para ele entender como que vão ser as etapas, o que ele vai viver dentro da aprovação, dentro do layout, dentro disso aqui, para ele entender o quanto o trabalho está dividido, porque tem muito cliente que eu quero alvará e ponto, né? Ele não quer saber como é que ele vai chegar lá. E ele não tem noção disso, da questão de horas, assim. No começo, quando tinha cliente que às vezes chegava de fato assim, daí, tá pronto? Mas você apresenta o quê? Semana que vem você já me apresenta? No começo eu me ofendia, tipo assim, no começo. Por muito tempo eu me ofendia. Hoje eu já entendo que, tipo assim, eles não sabem. E, tipo, e a gente tem que... E eu falo assim, até falar sobre isso, do quanto a gente está prevendo, o quanto de bagagem você está aplicando ali, o quanto de coisa você está aplicando, é porque você está... suando em cima do projeto por horas, muitas vezes. A gente sempre fala, a gente está lutando e brigando pelo cliente. Independente seja com a engenharia, brigando entre aspas, né, com a construtora, a gente quer o melhor resultado final. Sim. Então a gente vai fazer o melhor caminho para ele. Sim. Então, até uma coisa, né, que é super importante, eu vejo que tem clientes que não querem o 3D, né, por exemplo, né, não querem, sei lá, querem só uma imagem bem simplificada, assim. Mas dentro do escritório a gente tem como regra, tá? Isso para o nosso time de engenharia, para o pessoal de obra de execução. Existe o projeto arquitetônico, existe o projeto estrutural. Mas o que está aprovado pelo cliente é o 3D. O 3D, ele não enxerga em 2D. Se tiver alguma coisa diferente do 3D, está errado. Porque o cliente aprovou o 3D. Questione, é o que ele Mas tem os dois lados também, né? Assim como vai ter, por exemplo, vou falar, não estou querendo falar mal de ninguém, mas tem projetos, imagens que são feitas para ficar bonita ali. Daí faz muito grosseiramente. E daí depois, quando chega no detalhamento técnico, desfigura total. Daí a hora que entra uma viga, a hora que entra não sei o quê, e daí desfigura total. Então não dá nem para você ficar numa saia justa. Porque não dá para levar nem a ferro e fogo a imagem. Também teve um construtor outro dia que falou assim, eu construo o projeto só pelo 3D. Daí eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, tem um executivo, o executivo é para isso. Porque mas também... eu acho que isso pode até gerar um outro vídeo, um tema sobre as etapas, e até o William explicando dentro da construtora quanto é importante cada etapa. A porque gente hoje segue o executivo, né? Sim. Mas assim... Mas se tem uma coisa discrepante demais, a gente questiona, porque... E é igual o nosso aqui, pincelando até igual a Bárbara falou, dá pano pra manga conversa. O nosso aqui hoje, quando alguma coisa, eu previ na imagem, e se dá uma diferença grande, a hora que eu chego no técnico, e às vezes eu, no próprio nosso técnico, a gente identifica, faltou tal detalhe, que na criação ali a gente deixou de pensar.
eu refino e eu vou ter que adaptar essa... Vai gerar interferência do que o cliente aprovou? Cara, eu tenho que voltar isso em reunião com o cliente e falar, ó, aqui eu fiz um detalhe e quando é uma coisa muito intensa, vamos falar assim, é difícil ter uma coisa assim, mas que vai mudar um detalhezinho, a gente já arruma na imagem e o cliente valida. Porque o cliente tenha sempre o poder de, ou ele vai negar, ou ele vai estar ciente, porque senão ele chega lá na obra que nem o Pilar, chega lá na obra e dá de surpresa com aquilo. E é horrível isso, né? Sim. Falo, meu Deus. Mas acho que deu pra gente passar a mensagem que a gente queria desses tópicos aí, que são muitos e que a gente pode estender durante um dia inteiro aí. Ixi. E vamos desdobrar, de repente, falando disso, da importância de cada etapa do projeto. Eu acho que seria bem legal. Sim. E daí o quanto isso é importante para a obra também. Sim, com certeza. Obrigada, William, pela visita mais uma vez. Vamos marcar mais cafés aí para passar essas informações. Isso aí, vamos trocando figurinha, porque eu acho que todo mundo soma. Ó, o sapão já vi que é um trauma. É um trauma, falou, mas que surpreende a gente. Pequenas coisinhas, né, que parecem meio óbvias, assim, né? Sim. Mas tem que tomar esse cuidado. Gratidão gente, foi muito legal. É importante saber que a gente também tem esse propósito de realizar o sonho das famílias e também a gente vê escritórios de arquitetura que também estão buscando isso e assim, é experiência todo dia, vai aprendendo, porque eu acredito, tá, que vocês estão na ponta mais sensível, porque eu estou na parte da execução, então não tirei nada de dentro da cabeça do cliente, vocês já colocaram no papel. Uhum. Então, o cliente imagina uma coisa, ele está falando, vocês estão entendendo outra, então essa parte é muito crítica mesmo. Se não buscar, de fato, querer detalhar, querer fazer um trabalho extraordinário, não vai sair. Eu digo para vocês, não vou falar que é fácil a minha parte, tá? Mas não é muito é mais, assim, executiva mesmo, né? Muito mais analítica. Tá ali papel, tá? Pra gente executar. Só falta detalhe mesmo. Eu fico bem feliz. A gente também. Obrigada pela boa conversa aí. E vamos para as próximas. Vamos para as próximas, com certeza. Obrigado. Obrigada.